Vamos seguir a análise de campo elétrico de distribuições contínuas de cargas, fazendo um exemplo aqui de um fio retilíneo com uma distribuição uniforme de cargas. Como é o campo elétrico a uma certa distância desse fio retilíneo? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir quem é o elemento diferencial de carga. No caso, se aqui nós temos um DL, dQ vai ser ρL dL. Aqui vamos considerar uma distribuição uniforme, então ρL constante, para facilitar os nossos cálculos. Tá? ρL em coulomb por metro. Além disso, nós precisamos definir o vetor distância de cada um dos elementos diferenciais de carga até o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, cada um dessas cargas elementares de Q produz um campo elétrico de E a uma certa distância e somando então a contribuição ao longo desse fio, que pode ser finito ou até infinito, podemos fazer os dois casos, resulta num certo valor de campo a uma certa distância. Então vamos lá. Começando então com a nossa expressão. Nós precisamos então calcular o campo elétrico a partir dessa expressão. 1 sobre 4πε0 integral ρL dL vetor distância sobre módulo do vetor distância ao cubo. Então essa é a expressão. ρL é constante. Isso facilita os nossos cálculos e nós podemos então retirar essa constante da integral. Quem é dL? Nesse caso, dL, não, sem vetor, desculpa. Aqui não tem vetor, tá? dL em coordenadas cartesianas, ele é um dz. Aqui nós podemos também utilizar coordenadas cilíndricas. Algo que eu quero reforçar é o seguinte: a escolha do sistema de coordenadas ela sempre vai depender da simetria do problema a ser analisado em eletromagnetismo. Nós podemos utilizar coordenadas cartesianas na resolução de todos os problemas, mas isso daria um certo trabalho. Então, nesse caso, nós vamos considerar uma análise em coordenadas cilíndricas. Vocês vão ver que a resposta final será bem simples e bem mais fácil de interpretar. Mesmo assim, em coordenadas cilíndricas, o dL também é dz, porque a coordenada z em coordenadas cilíndricas é sempre mantida, né? O que muda é o ângulo φ e a distância ρ até o eixo z. Então, temos definido quem é o dL, agora precisamos definir quem é o vetor distância r. Aqui eu peço bastante atenção porque a definição desse vetor vai impactar aqui no cálculo da integral de maneira direta. Se nós pensarmos que esse elemento diferencial de carga está a uma altura z qualquer, e esse ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico está a uma distância desse fio, nós podemos definir essa altura como sendo z e essa distância como sendo ρ, como sendo o raio de um cilindro que tem uma parede que passa por aqui. Então, se o vetor r pode ser composto por esse vetor mais esse outro vetor aqui, nós temos condições então de determinar quem é o vetor distância r. O vetor distância r tem um comprimento, tem uma distância ρ e aponta para fora, ou seja, na direção positiva do vetor unitário ρ de coordenadas cilíndricas, e o vetor que aponta aqui para baixo, ele tem comprimento z e aponta na direção menos az. Então, o sinal negativo pode ir tanto aqui ou também pode ir no sinal
do vetor unitário. Vou colocar aqui na frente, então, menos z a z. Então, com isso, nós temos a definição do vetor, distância, e do elemento diferencial dl aqui, para calcularmos a carga infinitesimal. Esse ρl dl aqui é o nosso dq. Podemos também calcular o módulo dr. O módulo dr é raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de ρ ao quadrado mais menos z ao quadrado. Ou seja, isso é igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 1/2. Então, temos os ingredientes necessários para calcularmos o campo elétrico dessa distribuição de um fio retilíneo. Vamos adiante, então vamos à substituição. Como ρl é constante, nós podemos tirar ρl, densidade linear de cargas, da integral. ρl sobre 4π ε0, integral dl. dl é dz. Vetor distância, ρ a ρ menos z a z. Então, temos duas parcelas, duas integrais para calcular. No denominador, módulo do vetor distância ao cubo. Mas, como já temos isso na 1/2, isso fica, então, na 3/2. 1/2 é o módulo, elevado ao cubo fica, então, a multiplicação dos expoentes fica 3/2. O que nós podemos fazer agora? Temos duas integrais. Além disso, a integral é em z e z aparece no denominador dentro de uma exponencial. Então, aqui nós temos uma dificuldade de cálculo. Qual a alternativa para isso? A alternativa é fazer uma substituição trigonométrica, encontrar relações de ângulos aqui, de tal maneira a substituir a variável z utilizada na integração por uma outra variável. Se nós utilizarmos esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, nós podemos encontrar relações entre z, ρ e alfa, de tal maneira a substituir na expressão da integral. Então, vamos adiante, vamos fazer uma substituição trigonométrica. Fazendo então uma substituição trigonométrica, nós podemos primeiro definir que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de alfa é z sobre ρ. Então, essa é a primeira substituição. Tangente do ângulo alfa é z sobre ρ. E daqui, então, nós podemos substituir z por ρ vezes tangente alfa. Ρ é constante. Ρ não participa da integral. Então, aqui já temos uma simplificação. Né? A segunda substituição que nós precisamos fazer é encontrar quem é dz e qual a relação disso com as outras grandezas. Então, na nossa segunda substituição, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular uma derivada de z com relação a alfa. Então, a derivada com relação a alfa da função z, que é ρ tangente de alfa, tem como resultado ρ, e a derivada de tangente de alfa é secante ao quadrado de alfa. Então,
Se a derivada de tangente do ângulo é a secante ao quadrado, aqui nós podemos isolar dz fazendo ρ secante ao quadrado de alfa. Então temos uma substituição também para o dz. Também podemos aproveitar para calcular quem é ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3/2. Nesse caso, nós temos o seguinte: ρ ao quadrado, já vou colocar em evidência, 1 mais z ao quadrado. Z ao quadrado é ρ ao quadrado tangente ao quadrado de alfa. Então, ρ ao quadrado já está em evidência, fica tangente ao quadrado de alfa. Tudo isso na 3/2. Ou tira-se a raiz e eleva ao cubo. Quem é 1 mais tangente ao quadrado de alfa? Isso aqui é uma identidade trigonométrica. É secante ao quadrado de alfa. Então, se nós tirarmos a raiz, fica ρ secante alfa elevado ao cubo. Então, o termo do denominador dessa integral fica o seguinte, fica ρ ao cubo secante ao cubo de alfa. É isso? Então, conseguimos chegar numa expressão, ou em expressões para substituir nessa integral e facilitar os nossos cálculos. Por enquanto, parece um pouco trabalhoso, mas vocês vão ver que o resultado vai ser bem simples. Nós vamos conseguir simplificar muito essa expressão. Então, fazendo as substituições, vamos lá. Substituímos todas as grandezas z e dz pelos termos que nós encontramos. Então, aqui fica ρl sobre 4π ε0 integral. Ρ permanece. Então, fica ρ a ρ menos z é ρ tangente alfa a z. dz vai ser substituído. dz vai ser substituído por ρ secante ao quadrado de alfa de alfa. Então, substituímos o numerador e agora vamos substituir o denominador. O denominador é ρ ao cubo secante ao cubo de alfa. Então, conseguimos fazer a nossa substituição. Se vocês olharem aqui, substituímos todos os termos pelos aqui de baixo. E agora nós vamos procurar, então, simplificações. Então, vamos adiante. ρl sobre 4π ε0. Temos uma parcela que é secante ao quadrado de alfa, que multiplica tudo. Então, esse secante ao quadrado, nós podemos simplificar com esse secante ao cubo, sobra secante no denominador. Tem uma parcela que vai sobrar ρ ao quadrado no denominador. Não, ρ é comum aos dois, então ρ tem um ρ ao quadrado no numerador que pode ser simplificado com ρ no denominador. Então esse ρ ele pode sair da integral, porque ele é constante. Então essa integral aqui, depois das simplificações, vai se tornar o seguinte, vai se tornar uma integral a ρ menos tangente alfa a z de alfa, e no denominador nós temos secante alfa. Ainda parece complicado, mas nós vamos conseguir
expressões mais simples. Por quê? 1 sobre secante alfa é o cosseno do ângulo alfa. E tangente sobre secante, tangente é seno sobre cosseno. Secante é cosseno. Então aqui vai ficar seno do ângulo alfa. Então nós vamos conseguir simplificar esses dois termos. Então a intensidade do campo elétrico é ρL sobre 4πε0. Rho. Um dos termos é cosseno alfa na direção a ρ menos seno alfa na direção a z de alfa. Então a integral, que era bem complicada no início, resultou numa integral bem mais simples. Integrais de seno e cosseno que são de fácil resolução. A questão agora é a seguinte: qual o comprimento do fio? Nós temos uma integral para calcular em alfa, então esse alfa tem valor mínimo de menos π sobre 2 e valor máximo de mais π sobre 2 radianos, ou seja, nós podemos varrer, num caso hipotético, de menos infinito até mais infinito o fio. Caso nós tenhamos diferentes valores de ângulo, digamos um α1 até um α2, dando as dimensões do fio, esses serão os limites utilizados no cálculo da integral. Então, vamos primeiro considerar um caso de um fio finito. Para um fio finito, onde alfa fica entre um α1 e um α2, nós teremos um cálculo de integral que é o seguinte: campo elétrico igual a ρL sobre 4πε0 ρ, integral indo de um α1 até um α2 qualquer, cosseno alfa na direção a ρ menos seno alfa na direção a z de alfa. Então essa integral vai ficar o seguinte: ρL sobre 4πε0 ρ. Integral de cosseno é seno. Então aqui, já fazendo as substituições, seno de α2 menos seno de α1 na direção a ρ. Então, o campo elétrico tem uma componente na direção a ρ, apontando para longe do fio, para fora. E aqui tem uma outra parcela que é mais. Essa integral de seno alfa é uma integral cujo resultado é cosseno. Então, cosseno de α2 menos cosseno de α1 na direção a z. Volt por metro. Então, esse é o campo elétrico do fio finito. Uma vez que vocês sabem qual é o comprimento total do fio, se vocês definem um comprimento para cada uma das direções aqui, vocês têm condições de determinar qual é o ângulo mínimo, qual é o ângulo máximo e substituir aqui na expressão para calcular o campo. Vejam que o campo então tem uma componente na direção a ρ e uma outra componente na direção a z. Agora a pergunta é a seguinte: se o fio for infinito, caso hipotético, o que significa fio infinito? Na prática, fio infinito é quando nós estamos muito perto de um fio cujas dimensões são muito grandes. Então a distância ρ é muito menor do que o comprimento total do fio. Então, o que acontece no cálculo do campo para um fio finito? O que mudam são os limites de integração, só isso. Então, para
um fio infinito, os valores de alfa ficam compreendidos no limite de menos π sobre 2 radianos até mais π sobre 2 radianos. Então é uma varredura do fio que vai de menos infinito, vai de menos infinito aqui embaixo, até um alfa, um z mais infinito, ou seja, quando o alfa é mais π sobre 2. Então, vamos lá, vamos utilizar já o resultado que nós obtivemos para o fio finito. Substituindo alfa 2 e alfa 1 por mais π sobre 2 menos π sobre 2, fica o seguinte: campo elétrico é igual a ρL sobre 4π epsilon 0 ρ. O cálculo da integral já está feito, então já vou pular essa parte. Aqui fica seno alfa 2 π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2 na direção a ρ, mais tudo isso na direção a ρ, né? Mais cosseno de π sobre 2 menos cosseno de menos π sobre 2 na direção a z. Quanto é seno de 90 graus? Seno de 90 graus, o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ter um valor que é igual a 1. Então aqui surge um termo que é 1 menos seno de menos 90 graus. Seno de menos 90 graus tem um valor que é menos 1. Então, menos 1. Isso na direção a ρ. E na direção a z, cosseno de 90 graus é 0, menos cosseno de menos 90 graus também é 0. Então, o cateto adjacente é 0 nas duas situações. Então, com isso, nós chegamos a uma expressão relativamente simples de cálculo do campo elétrico de um fio infinito. Densidade linear de cargas constante, 4π epsilon 0 distância. Aqui fica 2, então 2 a ρ, e aqui ainda tem mais uma simplificação. Então, intensidade de campo elétrico é ρL sobre 2π epsilon 0 ρ na direção a ρ. Volt por metro. Esse é o valor do campo, ou da intensidade de campo elétrico do fio carregado infinito. Vejam que é uma expressão bastante simples, apesar de todo o cálculo complicado de substituição trigonométrica e tudo mais. Mas aqui vocês vejam o seguinte: primeiro, quando o fio é infinito, quando as distâncias acima e abaixo do fio forem iguais, nós temos o cancelamento dessas componentes na direção z, ou seja, o campo elétrico só aponta para fora do fio. Além disso, essa direção a ρ significa que, dado um fio retilíneo, o campo elétrico no seu entorno é radial, ele aponta para fora
numa simetria cilíndrica. Se fizéssemos o cálculo em coordenadas cartesianas, daria muito mais trabalho, porque precisaríamos considerar as coordenadas x, y e z. E aqui não, aqui fica explícito que o campo produzido pelo fio tem uma simetria cilíndrica, então ele aponta para fora. Além disso, algo a se notar é o seguinte: no caso de uma carga pontual, o campo elétrico decai com a distância ao quadrado da carga pontual. Nesse caso, o decaimento do campo elétrico é 1 sobre a distância ρ que nós estamos do fio. Então, vejam que é um pouquinho diferente o resultado final, mas uma expressão oriunda, derivada daquela original aplicada a cargas pontuais. Espero que vocês tenham entendido esse método, esse procedimento. Na verdade, todos os cálculos de campo elétrico de distribuições de carga seguem um roteiro, que é definir quem é o elemento diferencial de carga, quem é o vetor distância, e a partir daí substituição na expressão e o cálculo. Algumas vezes nós precisamos de substituição trigonométrica ou algo assim, mas geralmente o cálculo de campos elétricos resulta em expressões bastante simples, principalmente para as distribuições simétricas de carga.